Bem, nós já tivemos a proclamação do capítulo 22, versículos 1 a 22 do Evangelho segundo Mateus. Vocês tiveram a oportunidade, então, de discutir esse trecho do Evangelho nas salas, e agora, então, nós teremos uma explicação desse trecho do Evangelho, que será feito pela Celina. Eu vou agora compartilhar. Por favor, Celina, adiante. Evangelho segundo Mateus, capítulo 22, parábola das festas das bodas. Odalto? Não está rodando. Celina aqui. Não, deu palestra. A parábola da festa de casamento é uma alegoria da história da salvação que culmina em Jesus. O rei é Deus e prepara um banquete no céu para o seu filho. Os empregados são os profetas do Antigo Testamento, encarregados de chamar Israel. Como alguns dos convidados ignoram os profetas e outros até mataram alguns deles, Deus envia outros empregados como apóstolos para convidar os gentios, maus e bons, para a celebração. A parábola destaca o tratamento imparcial de Deus com relação a todos os que foram chamados, gentios e judeus. Ao que parece, a parábola do banquete foi muito popular entre as primeiras gerações cristãs, pois consta no Evangelho de Lucas e Mateus. Deus está preparando uma última festa para todos os seus filhos, pois a todos quer ver sentados junto com ele em torno de uma mesma mesa, desfrutando para sempre de uma vida plena. Esta foi certamente uma das imagens mais queridas por Jesus para sugerir o desfecho final da história humana. Ele não se contentava só em dizê-lo com palavras, mas se sentava à mesa com todos e comia até com pecadores indesejáveis, pois queria que todos pudessem ver figurativamente algo de que Deus desejava levar a cabo. Por isso, Jesus entendeu sua vida como um grande convite em nome de Deus. Não impunha nada, não pressionava ninguém. Anunciava a boa notícia de Deus, despertava a confiança no Pai, acabava com os medos, avivava a alegria e o desejo de Deus. A todos devia chegar seu convite, sobretudo aos mais necessitados de esperança. Jesus era realista. Sabia que o convite podia ser recusado. Na versão de Mateus, são descritas diversas reações. Uns o recusam de maneira consciente, não queremos ir. Outros respondem com a indiferença, não fizeram caso, importam-lhes mais suas terras e negócios. Houve também aqueles que reagiram de maneira hostil contra os criados. São muitos os que já não escutam mais algum convite de Deus. Basta-lhes responder de si para si mesmo, sem talvez tomar consciência disto, vivem uma vida solitária, encerrados num monólogo perpétuo consigo mesmo. O risco é sempre o mesmo, viver cada dia mais surdos a todo o apelo que possa transformar radicalmente sua vida. Talvez uma das tarefas mais importantes da igreja hoje seja criar espaços e facilitar experiências onde as pessoas possam escutar de maneira simples, transparente
e alegre o convite de Deus proclamado no Evangelho de Jesus. E ir às encruzilhadas dos caminhos. Jesus conhecia muito bem a vida dura e monótona dos camponeses. Sabia como esperavam a chegada do sábado para libertar-se do trabalho. Ele os via alegrar-se nas festas e nas bodas. Que experiência mais prazerosa podia haver para aquela gente do que serem convidados para um banquete e poder sentar-se à mesa com os vizinhos para poder compartilhar uma festa de bodas? Movido por sua experiência de Deus, Jesus começou a falar-lhes de uma maneira surpreendente. A vida não é só esta vida de trabalho e preocupações, penas e dissabores. Deus está preparando uma última festa para todos os seus filhos e filhas. Quer ver a todos nós sentados junto com Ele, em torno de uma mesma mesa, desfrutando para sempre uma vida plenamente feliz. Jesus não se contentava só falar assim de Deus. Ele mesmo convidava a todos à sua mesa e comia com os pecadores e pessoas indesejáveis. Queria ser para todos o grande convite de Deus para a festa final. Queria ver a todos recebendo com alegria seu convite e criando entre eles um clima mais amistoso e fraterno, que vai prepará-los adequadamente para a festa final. O que aconteceu com este convite? Quem o anuncia? Quem o escuta? Onde se pode ter notícias desta festa? Satisfeitos com o nosso bem-estar, surdos a tudo que não seja nosso próprio interesse, achamos que não precisamos de Deus. Será que não estamos, aos poucos, nos acostumando a viver sem necessidade de uma esperança última? Na parábola de Mateus, quando os que têm terras e negócios recusam o convite, o rei diz a seus criados: ide agora para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos que encontrardes. A ordem é inaudita, mas reflete o que Jesus sente. Apesar de tanta recusa e menosprezo, haverá festa. Deus não mudou, ele continua convidando. Mas agora o melhor é ir às encruzilhadas dos caminhos, por onde transitam tantas pessoas errantes, sem terras nem negócios, pessoas que nunca ninguém convidou para uma festa. Elas podem entender melhor do que ninguém o convite. Podem lembrar-nos a necessidade última que temos de Deus. Podem transmitir-nos a esperança. E também hoje é possível ouvir a Deus. Todos os estudos dizem isto. A religião está em crise nas sociedades desenvolvidas do Ocidente. São cada vez menos aqueles que se interessam pelas crenças religiosas. As elaborações dos teólogos quase não têm eco. Os jovens abandonam as práticas religiosas. A sociedade está resvalando para uma indiferença crescente. No entanto, há algo que nós crentes nunca devemos esquecer. Deus não está em crise. Essa realidade suprema para a qual apontam as religiões, com tantos nomes diferentes, continua viva e operante. Deus está também hoje em contato imediato com cada ser humano. A crise do religioso não pode impedir que Deus continue a oferecer-se a cada pessoa no fundo misterioso de sua consciência. A partir desta perspectiva, é um erro demonizar em excesso a atual crise religiosa, como se fosse uma situação impossível para a ação salvadora de Deus. Não é assim. Cada contexto sociocultural
tem suas condições mais ou menos favoráveis para o desenvolvimento de uma determinada religião, mas o ser humano mantém intactas as suas possibilidades de abrir-se ao mistério último da vida que o interpela do íntimo de sua consciência. A parábola dos convidados à festa o lembra de maneira expressiva. Deus não exclui ninguém. Seu único anseio é que a história humana termine numa festa alegre e feliz. Seu único desejo é que a sala espaçosa do banquete se encha de convidados. Tudo já está preparado. Ninguém pode impedir a Deus de fazer chegar a todos seu convite. É verdade que o convite à religião encontra recusa em muitas pessoas, mas o convite de Deus não se detém. Podem ouvi-los todos, bons e maus, todos que vivem na cidade e os que andam perdidos pelas encruzilhadas dos caminhos. Toda pessoa que escuta o convite do amor e da justiça está escolhendo a Deus. Existem tantas pessoas que ignoram quase tudo sobre Deus, só conhecem uma caricatura da religião. Nunca poderão suspeitar o que é a alegria de crer. É certo de que Deus está vivo e operante no mais íntimo de seu ser, e muitos deles acolhem seu convite por vários motivos. E os riscos de não ouvir a Deus? A parábola de Jesus é de total atualidade. O convite à festa do amor e da fraternidade continua sendo ouvido no coração de todo ser humano. Mas os convidados não fazem caso, estão ocupados com suas terras e seus negócios. Onde buscam as pessoas de hoje a felicidade? A que portas batem buscando a salvação? Para a grande maioria, a felicidade está em ter mais, comprar mais, possuir mais coisas e mais segurança. Outros buscam o gozo imediato e individualista, sexo, droga e diversão. É preciso fugir dos problemas, refugiar-se no prazer do presente. Há ainda os que se entregam ao cuidado do corpo. O importante é manter-se em forma, ser jovem, não envelhecer nunca. São muitas as ofertas de salvação em nossa sociedade, mas são ofertas parciais, redutoras, que não proporcionam tudo que o ser humano anda buscando. Ele continua insatisfeito e o convite de Deus continua ressoando. Podemos perceber esse convite não à margem, mas no meio das insatisfações, alegrias, lutas e incertezas de nossa vida. É bom que o ser humano busque um bem-estar maior, mas que plenitude pode haver por trás desse afã de possuir? Não há pessoas que já possuem coisas demais para serem felizes? Depois de correr atrás de tantas coisas, não são muitos os que perdem sua liberdade, sua capacidade de amar, sua ternura e até o simples desfrute da vida? É normal que as novas gerações busquem com afã outro tipo de salvação. Mas que plenitude se pode encontrar quando foram esgotadas todas as possibilidades de sexo, droga ou de uma embriaguez total? Os humanos continuarão sendo uns eternos buscadores de orientação, felicidade, plenitude, verdade e amor. Seguirão buscando, de alguma maneira, o absoluto. A parábola de Jesus nos faz lembrar a todos nós, sempre de novo, que no fundo da vida há um convite para buscar a liberdade e a plenitude por outros caminhos. Não basta aceitar o convite do Senhor e ir à festa de qualquer jeito.
É preciso vestir as vestes nupciais. Conforme São Jerônimo, o vestido nupcial são os preceitos do Senhor e as obras que praticam em virtude da lei e do Evangelho. Estas constituem o vestido do homem novo. E se alguém, usando o nome de cristão, for encontrado no dia do juízo sem este traje, imediatamente será acusado. Por isso segue-se. E disse-lhe: amigo, como entrastes aqui, não tendo a veste nupcial? É chamado de amigo, porque foi convidado às bodas, como sendo amigo pela fé, mas repreende pelo atrevimento, porque profanou com a veste imunda a pureza das núpcias. A Deus o que é de Deus. A armadilha para pegar Jesus numa pergunta foi bem pensada. É lícito pagar em tributos a César ou não? Se ele responder negativamente, poderão acusá-lo de rebelião contra Roma. E se aceitar a tributação, ficará desacreditado diante daquelas pessoas que vivem oprimidas pelos impostos e as quais ele tanto ama e defende. Jesus pede que eles mostrem a moeda do imposto. Ele não a tem, pois vive como itinerante, sem terras, nem trabalho fixo. Não tem problemas com os cobradores. Depois lhes pergunta pela imagem que aparece naquele denário de prata. Representa Tibério e a inscrição dizia: Tibério César Divi Augusti Filius Augustus. No reverso podia-se ler Pontifex Maximus. O gesto de Jesus já é esclarecedor. Seus adversários vivem escravos do sistema, pois, ao utilizar aquela moeda, cunhada com símbolos políticos e religiosos, estão reconhecendo a soberania do imperador. Não é o caso de Jesus, que vive de maneira pobre, mas livre, dedicado aos mais pobres e excluídos do império. Jesus acrescenta, então, algo que ninguém lhe propôs. Pergunta pelos direitos do César e lhes responde, lembrando os direitos de Deus. Pagai a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. A moeda traz a imagem do imperador. Mas o ser humano, como diz o antigo livro do Gênesis, é a imagem de Deus. Por isso, nunca deve estar sujeito a algum imperador. Isto Jesus já havia lembrado muitas vezes. Os pobres são de Deus. Os pequenos são seus filhos prediletos. O reino de Deus lhes pertence. Ninguém deve abusar deles. Jesus não diz que uma metade da vida, a material e econômica, pertence à esfera de César. E a outra, a espiritual religiosa, à esfera de Deus. Sua mensagem é outra. Se entramos no reino, não devemos consentir que nenhum César sacrifique o que só pertence a Deus. A César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Poucas palavras de Jesus terão sido tão citadas como estas. E nenhuma, talvez, mais distorcida por interesses muito alheios àquele profeta que viveu totalmente dedicado, não precisamente ao imperador de Roma, mas aos esquecidos, empobrecidos e excluídos pelo império. O episódio está carregado de tensão. Os fariseus se retiraram para planejar um ataque decisivo contra Jesus. Para isso, enviam os discípulos. Não vêm eles mesmos. Evitam o encontro direto com Jesus. Eles são defensores da ordem vigente e não querem perder seu posto privilegiado naquela sociedade que Jesus está questionando radicalmente. Mas, além disso,
os enviam acompanhados por uns partidários de Herodes, sequazes de Antipas. Talvez não faltem entre eles latifundiários e cobradores, encarregados de armazenar o grão da Galileia e de arrecadar os tributos para César. O elogio que fazem de Jesus é insólito em seus lábios. Sabemos que é sincero e ensinas o caminho da verdade, o caminho para Deus. Tudo é uma armadilha, mas falaram com mais verdade do que se pode imaginar. É assim. Jesus vive mesmo totalmente entregue a preparar o caminho para Deus, para que nasça uma sociedade mais justa. Jesus não está pensando em Deus e em César como dois poderes que podem existir, cada um seus direitos a seus súditos. Como judeu fiel, sabe que a Deus pertence a terra e tudo o que ela contém, orbe de todos os seus habitantes. O que pode pertencer a César que não seja de Deus? Só seu dinheiro injusto. A vida só é para Deus. A exegese moderna não dá lugar a dúvidas. O principal para Jesus é a vida, não a religião. Basta analisar a trajetória de sua atividade. Sempre o vemos preocupado por suscitar e desenvolver, no meio daquela sociedade, uma vida mais sadia e mais digna. Pensemos em sua atuação no mundo dos enfermos. Jesus se aproxima dos que vivem sua vida de maneira diminuída, ameaçada ou insegura, para despertar neles uma vida mais plena. Pensemos em sua aproximação aos pecadores. Jesus lhes oferece o perdão, que os faça viver uma vida mais digna, resgatada da humilhação e do desprezo. E pensemos também nos endemoninhados, incapazes de ser donos de sua vida. Jesus os liberta de uma vida alienada e desconcertada pelo mal. Às vezes, nós cristãos expomos a fé com uma tal confusão de conceitos e palavras que, na hora da verdade, poucos entendem o que é exatamente o reino de Deus de que fala Jesus. Mas as coisas não são tão complicadas. O que Deus quer é unicamente isso. Uma vida mais humana para todos. E desde agora, uma vida que chegue à sua plenitude na vida eterna. Por isso, nunca se deve dar a nenhum César o que é de Deus. A vida é a dignidade de seus filhos. E eu falei para vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Depois, então, desta reflexão, nós vamos retornar às pequenas salas para mais 30 minutos de reflexão. Sempre lembrando que agora temos que mudar o foco. Não nos cabe mais interpretar a mensagem do Evangelho, mas trazê-la para as nossas vidas. O que significa para mim esse trecho do Evangelho que foi proclamado? O que ele me questiona? O que traz como luz para a minha vida? E aí, que resposta em forma de oração eu quero dar ao Senhor? 30 minutinhos e retornamos, então, a esta sala principal. Até já.